Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar os nossos trabalhos, agora com a audição do Conselho das Finanças Públicas, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei para o Orçamento de Estado para 2026. Temos connosco a Presidente do Conselho das Finanças Públicas, a professora Nazaré da Costa Cabral, o Vice-Presidente, professor Lourenço Forni, a vogal executiva, a doutora Patrícia Simeão e a vogal não executiva, a doutora Noémia Goulart. Dou a palavra agora à senhora Presidente para uma intervenção de 10 minutos. Eu acho que é neste sentido, não é? Ok. Ai, andei demais já. Oi, parece que andei demais. Muito bom dia, senhores deputados, senhor Presidente, muito obrigada. Vou começar por fazer uma brevíssima apresentação, tendo em conta os nossos dois últimos relatórios, o primeiro com o parecer sobre o cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento do Estado para 2026 e o segundo, a análise dessa mesma proposta de Orçamento do Estado. Em relação à componente macroeconómica, o quadro macroeconómico, como é sabido, o Conselho das Finanças Públicas endossou as previsões macroeconómicas constantes ou subjacentes à proposta de Orçamento do Estado, salientou uma reserva relativamente à possível sobreestimação do comportamento real da economia para 2026, e essa reserva ou esse cuidado que nós fazemos resulta da verificação de um conjunto de riscos que são essencialmente de natureza descendente, isto é, riscos desfavoráveis sobre o comportamento da economia portuguesa, desde logo a instabilidade comercial que neste momento vivemos, muito por força do contexto geopolítico, do contexto comercial e económico que estamos a viver, enfim, o resultado da negociação das novas tarifas não tranquiliza completamente a economia. Depois temos uma possível volatilidade acrescida dos mercados financeiros, em especial do mercado de dívida, com a situação que neste momento se verifica em França, a situação económica e particularmente a situação política que verificamos em França e desde logo também a situação orçamental e financeira, que pode potenciar o agravamento dos custos de financiamento e, portanto, ter aqui algum efeito de contágio também para a situação portuguesa. Depois, algumas dificuldades na realização de investimento público, designadamente associados à implementação do Plano de Recuperação e Resiliência. Pelo contrário, num sentido ascendente, haverá a assinalar também alguns riscos, portanto, desta feita, riscos favoráveis, desde logo também a possibilidade de termos um bom desempenho em termos de investimento público, nomeadamente ao nível da defesa, e as novas exigências de investimento nesta área são significativas. Isso pode, evidentemente, ter um impacto favorável sobre o crescimento da economia nos próximos tempos. A dinamização do próprio consumo privado, em grande medida também favorecidas pelas medidas procíclicas de apoio que têm vindo a ser concedidas, aumentando, nomeadamente, significando um aumento do rendimento das famílias. E depois o efeito favorável associado ao emprego, altos níveis de emprego que estamos neste momento a verificar, e que podem manter-se nos próximos tempos, em grande medida, favorecidos pela imigração e pelo aumento da taxa de participação no mercado de trabalho. Passando agora para a análise do relatório do Orçamento do Estado e, portanto, descrevendo um pouco aquilo que resulta do nosso relatório sobre essa proposta de Orçamento do Estado, o Conselho das Finanças Públicas salienta as alterações positivas do ponto de vista da estrutura do documento orçamental que agora temos, quer ao nível do articulado da lei, com uma simplificação importante do articulado dessa mesma lei e a redução
do universo dos chamados cavaleiros orçamentais e, portanto, aquelas matérias que, não tendo uma dignidade orçamental, usualmente proliferavam no documento orçamental, assistimos de facto a uma redução expressiva dessas mesmas matérias, o que significa que o documento está de facto muito mais cingido àquilo que é a sua natureza orçamental. Do ponto de vista dos mapas da lei, constatamos também de forma que consideramos positiva a concretização cabal da programação plurianual, do novo modelo de programas orçamentais, que aliás tinha sido precedido este ano já com a aprovação do decreto-lei que, na verdade, concretiza o disposto na lei de enquadramento orçamental. E pensamos que isto é uma medida positiva que vai permitir, de facto, uma maior ligação entre medidas de política pública e despesa pública. Passando agora para a análise dos resultados, dos principais agregados orçamentais e desde logo daquele que é o resultado orçamental mais importante, o saldo orçamental, o Conselho das Finanças Públicas salienta que há de facto uma deterioração do saldo orçamental, um menor excedente na proposta de orçamento do Estado, e essa deterioração também está muito associada à própria deterioração do déficit da administração central. De certa forma, a deterioração do déficit da administração central é por outro lado, compensada ou mitigada, de certa forma, pelo aumento previsível do excedente dos fundos de segurança social e ainda com a estabilização do resultado orçamental do setor das administrações local e regional. Salientamos, por isso, que este excedente orçamental está apoiado em medidas, por um lado, no excedente dos fundos da Segurança Social e também num conjunto de medidas que podem, enfim, criar alguma dúvida quanto à sustentabilidade deste mesmo resultado orçamental, por se tratarem de medidas de natureza temporária, como é o caso da previsão de um conjunto de dividendos adicionais e de receitas patrimoniais assentes na alienação de imóveis. Deste modo, notamos então que há um conjunto de questões ou de dúvidas que podem afetar a concretização dos objetivos orçamentais previstos pelo Governo nesta mesma proposta orçamental, e essas dúvidas prendem-se com o comportamento de certas rúbricas de despesa pública, nomeadamente ao nível do consumo intermédio e das prestações sociais em espécie, que nos parecem previstas em valores que consideramos que não são muito realistas face àquilo que é o histórico de execução dessas mesmas rúbricas de despesa. A questão do próprio comportamento do investimento público, agora previsto num nível e com uma taxa de crescimento bastante menor, o crescimento também bastante mitigado das despesas, de outras despesas correntes, nomeadamente da contribuição para a União Europeia, e também o comportamento dos encargos com juros. Claro que a proposta tal como a conhecemos, por outro lado, também não incorpora ou não expressa de forma clara e completamente visível outros incrementos de despesa que podem advir no próximo ano, muito em resultado daquilo que eu há pouco mencionava, o esforço de investimento em defesa e outras despesas em defesa que estão previstos, que estão contemplados não propriamente com o impacto no saldo orçamental, mas de outra forma, e, portanto, essa não contabilização do esforço da despesa com defesa no saldo orçamental pode, de facto, vir a materializar-se para o ano, algo que não está de forma clara ou inequívoca na proposta por ora conhecida. Para terminar, é o último slide que tenho. O Conselho das Finanças Públicas, digamos, tendo em conta aquilo que é o seu mandato de avaliação da prudência e da fiabilidade das projeções contidas na proposta do orçamento apresentados pelo Governo, fez uma atualização da sua própria projeção orçamental, incorporando
todas as medidas que, de facto, agora são conhecidas e que estão subjacentes a esta mesma proposta orçamental. Os nossos resultados orçamentais divergem, quer quanto ao comportamento, quer quanto ao resultado, ao saldo orçamental. Aí há uma diferença, de facto, significativa, de 0,7 do PIB, e, em grande medida, essa divergência resulta do comportamento da despesa. Depois, temos ali também uma previsão de uma menor redução de dívida pública, do rácio da dívida pública no produto, e também uma taxa de crescimento diferenciada da despesa líquida, que é agora o novo indicador. Ainda assim, permite-me salientar isto, no que diz respeito à dívida pública, a trajetória de redução dessa dívida pública não está afetada, portanto, ela é de menor monta, mas não deixa de verificar-se, de continuar a verificar-se na nossa análise, tal como, aliás, também já tínhamos notado no cenário orçamental, no nosso próprio cenário orçamental publicado já em setembro, no exercício de políticas invariantes. Portanto, essa trajetória de redução da dívida não está posta em causa. Por outro lado, também, mesmo com uma diferença ao nível do comportamento da despesa líquida, os desvios acumulados são inferiores ao limiar máximo de 0,6% do PIB, que é, de facto, o valor máximo autorizado no âmbito da conta de controle e, portanto, não temos a ultrapassagem, digamos assim, desses mesmos limites. E, portanto, é tudo o que posso dizer em termos de apresentação dos resultados, das conclusões principais do nosso relatório sobre o Orçamento do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos iniciar agora a primeira ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento também a professora Nazaré da Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, bem como os restantes elementos do Conselho. O Partido Social Democrata considera muito o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Finanças Públicas, mas, para nossa surpresa, as previsões do Conselho de Finanças Públicas estão completamente desalinhadas com as das restantes entidades. O crescimento do PIB previsto quer pelo Governo, quer pelo FMI, Comissão Europeia e Banco de Portugal, tem previsões extremamente alinhadas entre 2,1 e 2,3. E o Conselho de Finanças Públicas prevê apenas 1,8. Para o saldo orçamental, o Governo prevê 0,1% e o FMI 0%, e o Conselho de Finanças Públicas prevê um déficit de 0,6%. São previsões muito distantes da realidade que, para além de condicionar toda a análise do Conselho de Finanças Públicas, coloca-nos muitas dúvidas sobre a sua racionalidade e metodologia usada. Parece que estamos perante um cenário orçamental alternativo, pelo que importa que nesta audição possamos obter alguns esclarecimentos. Começo desde logo por questionar que bases conduziram a este cenário orçamental alternativo, com um cenário macroeconómico tão desfasado de outras previsões. Identifico 3 casos constantes do relatório de finanças públicas que pretendo questionar. A receita de impostos no cenário alternativo proposto pelo Conselho de Finanças Públicas ao do Orçamento de Estado resulta de um diferencial superior a 600 milhões de euros, 0,2% do PIB, mas o Conselho de Finanças Públicas afirma que, se assumir a concretização do cenário macroeconómico previsto no orçamento, a previsão de receita fiscal é até conservadora. A atividade económica é crucial nesta avaliação, mais especificamente o crescimento nominal do PIB, e a previsão do Conselho de Finanças Públicas para o crescimento é de apenas 4,3%, está significativamente desalinhada das outras previsões recentes, onde se inclui, além da previsão do Banco de Portugal 5,2%, o Orçamento de Estado prevê 4,8%. O Banco de Portugal tenderá a olhar para a previsão do crescimento do PIB nominal previsto no Orçamento de Estado como algo pessimista, em contraponto com o Conselho de Finanças Públicas, que considera demasiado otimista. Que explicação para este desalinhamento com as restantes previsões? Uma segunda pergunta. O Conselho de Finanças Públicas considera que faltam mais de 800 milhões de euros na previsão da proposta de Orçamento de Estado e que falta fundamentação à previsão efetuada.
O valor do Conselho de Finanças Públicas assenta na previsão de um crescimento de consumo intermédio de 3,1%, um ponto percentual acima da inflação, mas porquê este 3,1%? Da leitura ao relatório do Conselho de Finanças Públicas, o melhor que conseguimos apurar é que no quadro 5 do relatório do Conselho de Finanças Públicas, que compõe a variação de valor das diversas rúbricas de despesa, temos, por um lado, o efeito das políticas invariantes, mais medidas políticas e fundos europeus que determinariam um aumento de consumo intermédio de 177 milhões de euros, abaixo dos 184 milhões previstos pelo Estado, pelo Orçamento de Estado. E um segundo efeito, o cenário macroeconómico que determinaria um aumento de 703 milhões de euros. Não encontramos no relatório a fundamentação para esse valor previsto, pelo que solicito uma explicação para o valor determinado. E, por fim, uma terceira e última pergunta. A formação bruta de capital fixo é a maior diferença que encontramos aqui no relatório, cerca de 1.134 milhões de euros de diferença que representam 0,4% do PIB. Diz o Conselho de Finanças Públicas que a concretização do valor do investimento previsto para 2026 está fortemente dependente da alienação de imóveis de realização incerta. O Governo prevê uma venda de bens de investimento no valor de 1.215 milhões de euros, sendo 884 milhões de euros especificamente venda de imóveis, mas o Conselho de Finanças Públicas considera que a venda é de realização incerta e com isso abate 0,4% do PIB. Mas em matéria de investimento, há alguma coisa que seja de realização certa? As previsões orçamentais do Governo não são simples previsões, mas compromissos de ação por parte de quem tem o poder de agir para a concretização dos seus objetivos anunciados. É incompreensível que o Conselho de Finanças Públicas desconsidere a intenção do Governo de vender imóveis ou desfazer-se de quaisquer bens de investimento. Como justificam esta diferença? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem 5 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Começava, talvez, por falar do quadro macroeconómico e da justificação, enfim, para aquilo que são as premissas do nosso próprio cenário. De facto, é evidente que estamos a comparar também cenários que foram feitos em alturas diferentes, nomeadamente que menciona do FMI, mas se compararmos, por exemplo, com o cenário mais recente do Banco de Portugal, que é aquele que temporalmente está mais próximo e com o qual nos podemos melhor comparar, não existem propriamente grandes diferenças do ponto de vista da composição do crescimento económico entre as duas instituições. Há, de facto, 3 diferenças que eu assinalaria. Desde logo, em relação ao crescimento das exportações, a taxa de crescimento das exportações no Banco de Portugal está acima, com 2,2% no caso do CFP, 1,8%, onde temos também ali uma diferença, e aí nós assumimos-la de facto plenamente, é que temos uma taxa, o Banco de Portugal prevê uma taxa de crescimento das importações menor do que aquela que o CFP prevê, e no caso do Banco de Portugal isso resulta de uma redução que para nós, enfim, teria que ser explicada, de uma redução muito expressiva da elasticidade dessas mesmas importações face ao PIB, face àquilo que foi, por exemplo, a estimativa para 2025. E, portanto, é uma metodologia, enfim, mas é algo que não nos cabe a nós, não nos compete a nós explicar. Portanto, o comportamento das importações temos aí uma diferença. Depois, é preciso também verificar que há aí um momento temporal diferente na publicação das projeções do Banco de Portugal, foram feitas depois da revisão das contas nacionais publicadas pelo INE mais recentemente, e isso também, de alguma maneira, explica que haja ali uma diferença em relação ao comportamento dos trimestres para 2025, que resultam no seguinte: nós temos um terceiro trimestre muito forte, com uma taxa em cadeia de 1%, mas que depois não é acompanhada no quarto trimestre. No caso do Banco de Portugal, isso não é assim, portanto temos um alisamento maior no comportamento da economia ao longo dos 2 trimestres, o que implica efeitos de arrastamento
para o ano seguinte, de facto, mais expressivos. Isso pode ajudar a explicar depois, em grande medida, uma taxa de crescimento real diferente. Não no que diz respeito a uma taxa de crescimento nominal, aliás, essa foi a razão pela qual nós endossámos, é que, embora a previsão do Governo esteja acima, no que diz respeito à taxa de crescimento real, a previsão do Governo está acima de todas as instituições para o próximo ano. No entanto, nós acabámos por proceder ao endosso, porque em termos nominais, isto, enfim, no resultado das interações que nós próprios tivemos com o Ministério das Finanças, o comportamento em termos nominais da economia está perfeitamente balizado pelas outras instituições e, portanto, considerámos que isso dava ali uma probabilidade estatística, de facto, à verificação, que é, aliás, aquilo que importa depois para efeitos do próprio cenário orçamental. Relativamente ao comportamento, de facto, às diferenças em termos de comportamento orçamental e aquilo que justifica as diferenças, nomeadamente ao nível do comportamento da despesa e do comportamento da receita, para este ano e para o próximo ano, nós, em relação a certas rúbricas de despesa, por exemplo, a despesa com pessoal, até admitimos que possa haver uma subestimação, onde nós salientamos uma eventual hipótese de subestimação, mas isso também, em grande medida, resulta de alguma insuficiência na informação que nós obtivemos, no comportamento destes específicos agregados orçamentais, consumos intermédios, e essa redução de consumos intermédios, vejamos, elas não estão devidamente enquadradas pelo histórico daquilo que é o comportamento da despesa, dessa mesma despesa nos últimos anos. Vejamos, em relação aos consumos intermédios, o Governo tem previsto para o próximo ano um aumento de 184 milhões de euros, o equivalente a 1,15%. Ora, se pensarmos em relação àquilo que é a taxa de crescimento desta rúbrica de despesa, em 2023 e 2024 tivemos taxas de crescimento de 6,6% e 7,5% respectivamente. Mesmo se atendermos ao desempenho, àquilo que é a execução já deste orçamento de 2025, considerando a informação que o INE recentemente publicou para a execução do primeiro semestre, temos uma execução de 3,9%. Depois, no que diz respeito às prestações sociais em espécie, estamos a falar de duas rúbricas de despesa que estão muito ligadas ao comportamento da despesa no setor da saúde. Também se prevê aqui uma quase estabilização do comportamento da receita, quando em termos recentes de evolução histórica, temos em 2023 uma taxa de crescimento de 4,5% e 2024 uma taxa de crescimento de 10,1%. O primeiro semestre, de acordo com a informação do INE, aponta para um crescimento de 5,7%. Portanto, não obtivemos junto do Ministério das Finanças, não obstante termos feito esse pedido, nada que fundamentasse cabalmente, de facto, a redução. Em grande medida, nós podemos interpretar esta redução com um conjunto de iniciativas que, aliás, vêm sendo conhecidas e que a própria Sra. Ministra da Saúde, nomeadamente, apontou, exercício de revisão de despesa, que está, aliás, previsto no relatório do Orçamento do Estado e em que aponta para, de facto, ganhos, poupanças nessa, mas não nesta ordem de valor, que explique a obtenção destes ganhos, somente só em relação à formação bruta de capital fixo. Também aí fizemos diversas insistências, pedidos de informação junto do Ministério das Finanças, que não nos disse qual é que era o valor que estava a ser considerado para efeitos de determinação do comportamento do investimento público, de formação bruta de capital fixo líquida, considerando a alienação de imóveis. Essa informação não nos foi dada. Aquilo que nós fizemos foi isto. Pegámos no mapa 5 da proposta de orçamento do Estado, o valor que está inscrito, que são 884 milhões, e numa base de prudência considerámos 1/3 desse valor. É essa a justificação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, tem 4 minutos. Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e restante equipa, Senhoras e Senhores Deputados, o Conselho de Finanças Públicas endossa nos seus relatórios de forma bastante consciente, bastante reservas, quer nas previsões macroeconómicas, quer no cenário orçamental da proposta de Orçamento de Estado.
Apesar de se situarem dentro de intervalos de probabilidade estatística, as próprias projeções do Ministério das Finanças não são prudentes, expõem as finanças públicas a riscos descendentes elevados e comprometem a credibilidade da trajetória orçamental num contexto de incerteza geopolítica, energética e de execução do PRR. Em entendimento do Partido Chega, qualquer oscilação adversa, mesmo que seja moderada, pode desviar o saldo orçamental em mais de 0,5 pontos percentuais do PIB e elevar a dívida acima do projetado, com consequências gravíssimas para a sustentabilidade do longo prazo. O Ministério das Finanças pondera uma previsão de crescimento do PIB real de 2% em 2025 e 2,3% em 2026, embora com desaceleração nominal no próprio ano. O Conselho de Finanças Públicas considera estas taxas estatisticamente plausíveis, mas insuficientemente cautelosas, e face a estas insuficiências informa-se que as revisões em baixa face ao relatório anual do progresso, em 0,4 pontos percentuais em 2025, refletem exportações e investimentos muito fracos. No entanto, o consumo privado, com um aumento de 3,8% em 2026, é subestimado sem medidas de políticas proporcionais. As remunerações por trabalhador crescem 5,3% em 2026, contra uma produtividade de apenas 1,4%. Uma divergência insustentável que comprime margens empresariais e não se traduz em investimento. A própria inflação projetada, de 2,4% em 2025, é a mais elevada entre todas as instituições, situando-se fora do respectivo intervalo de confiança. Face a estas fragilidades, o cenário macroeconómico é frágil, havendo, por exemplo, um choque de 10% no preço do petróleo, uma revisão em baixa de 0,5 pontos percentuais na procura externa, anula o crescimento interanual de 2026. No entanto, há mais fragilidades e incongruências. O Ministério das Finanças projeta um excedente de 0,1% do PIB e a dívida a 87,8%, mas a projeção do Conselho de Finanças Públicas aponta para um déficit de 0,6%. A despesa corrente primária é subestimada, onde podemos referir a existência de consumo intermédio na saúde, corrupção implícita, as prestações sociais em espécie, conforme disse, não são realistas, e a própria formação bruta de capital fixo nacional, com uma queda de 2%, dependente da alienação de imóveis que são incertos e não vinculativos. Referimos também a receitas temporárias que inflacionam o excedente, onde a alienação de patrimónios, dividendos extraordinários e o próprio excedente da segurança social são vulneráveis a ciclos demográficos e económicos. Mas existem mais riscos de execução elevados, como a previsão de um crescimento de despesa superior ao previsto, na defesa, os tais 1.200 milhões em ativos financeiros que podem ser classificados como despesa efetiva, mesmo as medidas na habitação, com a redução do IVA na habitação e o IRS dos rendimentos prediais, não estão identificados, não estão quantificados e têm um impacto potencial, por exemplo, no complemento solidário para idosos e, logo assim, na despesa pública. Somos de referir que a referência a um impulso fiscal expansionista de mais de 0,5% do PIB contraria a trajetória da contenção acordada com a União Europeia. O quadro plurianual de despesas públicas não apresenta, no nosso entendimento, uma despesa consolidada, violando o princípio da transparência e impedindo uma avaliação plurianual real. A título de conclusão, a proposta do Orçamento de Estado para 2026 não assegura a sustentabilidade orçamental. Logo, a ausência de margem de segurança expõe ao país a ajustamentos abruptos em caso de choque exógeno. Ficam 3 perguntas muito simples. Como justifica o Ministério das Finanças a projeção de crescimento do consumo privado em 3,8% para 2026, sem medidas estruturais de aumento do rendimento disponível, quando o Conselho de Finanças Públicas identifica uma divergência insustentável entre remunerações e a produtividade? Como o próprio Ministério das Finanças sustenta um excedente orçamental de 0,1% do PIB assenta em receitas não recorrentes, como a alienação de imóveis e dividendos, e excedentes de segurança social, quando o Conselho de Finanças Públicas projeta um déficit estrutural de 0,6%. E para finalizar, por que motivo o quadro plurianual das despesas públicas não apresenta a despesa consolidada da administração pública, impedindo a avaliação da vinculação plurianual e da coerência com as novas regras europeias de governação orçamental? Muito obrigado pela Sr. tolerância. Deputado. Sr. Presidente, tem 4 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bom, relativamente também, começava se calhar pela dimensão económica, macroeconómica, pelo enquadramento que o Sr. Deputado fez. De facto, a economia portuguesa tem tido um desempenho favorável, de facto, nos últimos anos, acompanhado por taxas de emprego também muito favoráveis. Penso que estamos a viver um contexto muito benigno, não obstante todo o quadro internacional sempre muito incerto, mas a verdade é que temos estado a viver um quadro muito benigno em termos de crescimento económico, de crescimento de emprego, mas eu queria, enfim, também na qualidade de Presidente do Conselho das Finanças Públicas, chamar a atenção para alguns riscos que se têm vindo a acentuar nos últimos tempos e que acho que é importante estar atento a eles. Nomeadamente ao nível, o risco que nós estamos a sentir muito relacionado com toda esta alteração da política comercial e também com as dificuldades em termos de reconfiguração das cadeias de abastecimento, o que se está a passar neste momento com as dificuldades de fornecimento de chips, matérias-primas e outras componentes que vêm em grande medida da China, para as empresas europeias e que podem afetar a breve trecho a atividade económica das empresas e, portanto, a capacidade de elaboração dessas mesmas empresas, com o risco de impactos sociais, seja layoffs, seja até de despedimentos coletivos, é algo que deve estar debaixo de atenção. Acho que neste momento o setor produtivo está, de facto, a sofrer já os efeitos, quer das alterações de tarifas, da reconfiguração da política comercial e destas dificuldades muito particulares de abastecimento das várias empresas. Por outro lado, temos o impacto que já se começa a fazer sentir das alterações em termos de inteligência artificial e de robotização das empresas. E há empresas que já estão a antecipar esses efeitos, de novo, com o aumento dos despedimentos, e isso já se vai notando também em certos setores. Por outro lado, chamava a atenção para a própria vulnerabilidade que a nossa economia, sendo uma economia muito exposta ao setor do turismo, apresenta, pois qualquer agudizar da situação geopolítica que possa afetar, de facto, as deslocações das populações ou dos cidadãos em geral, pode ter impactos ao nível do turismo, da atividade turística. Portanto, estes três riscos são, de facto, devem ser considerados e creio que, isto para responder, de facto, à questão que foi colocada, é preciso, no próximo ano, ter muito cuidado com aquilo que vão ser as dinâmicas de crescimento económico da economia portuguesa, da nossa economia ser capaz de fazer assentar o seu crescimento económico pela sua capacidade exportadora, pela capacidade não apenas de aproveitar a procura externa dirigida às exportações da economia, às exportações portuguesas, mas também a capacidade de diversificar mercados, de encontrar novos mercados, aumentar, portanto, a sua cota de mercado e não tanto um crescimento que se faça pelo aumento do consumo, pelo incremento do consumo. Relativamente à questão que foi colocada sobre a vulnerabilidade de termos um saldo orçamental muito apoiado em receitas não recorrentes, eu concordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, portanto, nós chamamos a atenção para isso mesmo, portanto, já aqui tive a oportunidade de falar, o facto de termos aqui receitas que resultam da alienação pontual de património, a obtenção de dividendos, também uma receita que poderá ser de natureza excepcional e, portanto, era importante que, efetivamente, pudéssemos ter uma atenção aqui maior em relação ao comportamento da despesa corrente primária para depois podermos, naturalmente, sustentar isto até com eventuais ulteriores reduções estruturais de impostos. Só para finalizar, a chamada de atenção que o Sr. Deputado faz em relação ao comportamento dos salários. É evidente que
A melhoria dos salários tem sido algo que a sociedade tem reclamado nos últimos anos, mas essa chamada de atenção que faz, eu concordo, ou seja, é importante que o crescimento dos salários acompanhe a produtividade e neste momento ela já está, de facto, aquilo que se prevê é que ela cresça acima da produtividade. Isso, como diz, parece-me que é correto, de facto isso pode reduzir as margens das empresas e, com isso, a capacidade de investimento dessas mesmas empresas. E eu chamo a atenção para isto. O investimento empresarial não tem crescido, digamos, ao nível que nós desejaríamos e que seria importante para a economia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor, tem 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Sra. Professora, queria, antes do mais, uma vez que nas últimas 3 legislaturas que dei-me nas anódinas saudações protocolares, agora que devolvido estou a esta bancada, queria enfatizar o contributo inestimável do Conselho das Finanças Públicas para a consciencialização da importância da sustentabilidade das finanças públicas e o papel insubstituível que tem como vigilante orçamental. E o papel de vigilante orçamental é precisamente o de alertar, através do Parlamento, o povo português relativamente à situação das finanças públicas. Ora, eu queria começar por referir-me não a valorações, mas a factos. E o primeiro facto é que este Governo se destacou pela opacidade, o que não pode deixar-se de merecer senão censura. Ou seja, como o Conselho de Finanças Públicas referiu, a Sra. Presidente acaba de o reiterar, este Governo não facultou informação solicitada ao Conselho das Finanças Públicas, apesar de questionado, e estou a citar, não quantificou medidas solicitadas pelo Conselho de Finanças Públicas e, se fosse apenas o Conselho de Finanças Públicas a dizê-lo, nós poderíamos duvidar. A verdade é que ontem mesmo foi-nos entregue a apreciação final da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que, sublinho, relativamente a esta proposta, assinala-se a redução da colaboração do Ministério das Finanças relativamente à informação solicitada, trata-se de um retrocesso. Portanto, objetivamente, este Governo não colaborou para a transparência das contas públicas. Do plano dos factos, passamos para os juízos valorativos. Sobre os juízos valorativos, também em decorrência, eventualmente, da falta de informação prestada, que eu repito, e não pode deixar de ser sublinhado, é um retrocesso. Não se afigura o credível, diz o Conselho de Finanças Públicas, através da subestimação da despesa, que a redução de saúde não se encontra devidamente fundamentada e tudo isto conduz quase, Sra. Presidente, ao exercício de cartomância, aquilo que somos chamados a fazer sobre a análise das contas públicas. Porque uma diferença de 2.300 milhões de euros, que é a diferença entre a previsão de 0,1% de excedente e os menos 0,6% de déficit previstos pelo Conselho de Finanças Públicas, reduzem, de facto, quase a um exercício de cartomância esta questão. A nota que a Sra. Presidente reiterou e que perpassa por todos os documentos é a deterioração das contas públicas. E eu penso também, e a Sra. Presidente aponta-o, nos consumos intermédios terá eventualmente a justificação para esta diferença, a situação injustificável, e quando digo injustificável é porque a Sra. Ministra da Saúde também não soube justificar na audição que estivemos aqui já no âmbito da especialidade, onde é que o Ministério da Saúde vai cortar centenas de milhões de euros, tal como está previsto no orçamento. Como agravante, é que também nós já estamos na posse dos dados da síntese da execução orçamental e, em setembro, o saldo do SNS estava já negativo em 943 milhões de euros e, se vierem invocar as dotações de capital entretanto realizadas, o saldo negativo é de 741 milhões de euros. A Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, que não creio que seja uma associação neomarxista, veio já apelar ao Governo para que venha ter em consideração que o déficit na saúde vai ser, no final deste ano, superior a 1.000 milhões de euros. Ora, nós sabemos, e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos já o referiu, não é crível, ninguém acredita que se possam cortar centenas de milhões de euros sem uma quebra assinalável, incomportável na prestação de cuidados de saúde aos portugueses, mas como estamos a falar de contas públicas, aquilo que eu lhe pergunto é se é minimamente credível este cenário, Sra. Presidente,
sendo certo que no final do ano veremos quem tem razão, mas tudo indica, de facto, que não é o Governo, e terminava citando o diretor da Faculdade de Economia do Porto, ex-candidato a deputado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que diz que este cenário depende de previsões otimistas para crescimento económico que parecem ter sido desenhadas para gerar este excedente. Ou seja, foi a partir do excedente que depois se tentou fazer o cenário condizente ao mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem 4 minutos para responder. Já está. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Sim, de facto, eu estava há pouco a contextualizar os pedidos de informação que fizemos, nomeadamente, e para clarificar aquilo que são pressupostos diferentes em relação ao comportamento de certas rúbricas de despesa. É evidente que sabemos que o comportamento da despesa, quer da despesa que vai ser financiada ainda pelo PRR, embora nesse caso, no caso da parte que é financiada por subvenções, ela não terá um impacto orçamental, mas, enfim, no que diz respeito à parte financiada por empréstimos, tê-lo-á. Ainda recentemente já sabemos que há uma revisão dessa componente de empréstimos em 311 milhões de euros e, portanto, isso já tem ali, é uma medida que já posterior ao conhecimento deste documento, que já terá, evidentemente, relevância e expressão orçamental em termos já até de pontos percentuais do PIB. É evidente que, portanto, isto em relação ao investimento financiado por fundos europeus, particularmente o PRR, e depois em relação à componente nacional, de investimento nacional, é evidente que há aqui uma dose, de facto, significativa de imprevisibilidade, enfim, o comportamento do investimento depois depende de um conjunto de variáveis, depende da dificuldade de materializar esse mesmo investimento ao longo do ano e é evidente que as coisas poderão evoluir num sentido ou noutro. Por isso é que o Conselho das Finanças Públicas, quando apresenta as suas contas, justifica os resultados obtidos e os fundamentos e os pressupostos que estão na base desses cálculos efetuados, mas não deixamos de salientar os riscos que podem advir, e nomeadamente em relação à questão do investimento, podem ser riscos favoráveis ou desfavoráveis, quer sobre o quadro macroeconómico, quer sobre o saldo orçamental, em função, efetivamente, do modo como a execução desses investimentos vem a desenvolver-se ao longo do ano. Isso é algo que o Conselho das Finanças Públicas, obviamente, não controla de antemão. E, portanto, daí nós temos sempre muito cuidado em assinalarmos que as coisas podem evoluir num sentido ou noutro em função daquilo que venha a ser, efetivamente, o desempenho orçamental e as condições para a materialização desses investimentos. Relativamente ao setor da saúde, enfim, o Conselho das Finanças Públicas também tem feito ao longo do tempo um acompanhamento da evolução deste setor. Todos sabemos que é uma situação muito difícil, muito delicada, muito complexa, porque é uma área muito complexa. Há aqui dificuldades ao nível, sobretudo, dos recursos humanos, mas também alguns recursos técnicos, mas desde logo de recursos humanos e de facto, fazer funcionar um serviço que depende em grande medida de recursos humanos, quando eles em certos locais pura e simplesmente não existem, é uma dificuldade que o setor enfrenta e que terá de ser, enfim, enquadrado com um conjunto de medidas de natureza mais estrutural. Relativamente ao comportamento financeiro do SNS, de facto a situação mantém-se, enfim, temos estes déficits que depois vão sendo colmatados com injeções a miúde de capital para ultrapassar a situação. Nós salientamos, de facto, essas mesmas dificuldades, também salientamos, chamava a atenção para isto, o que é que poderá estar por trás das poupanças assinaladas.
Eu há pouco mencionava, há a intenção de proceder um exercício de revisão da despesa na área da saúde significativo, ao nível, por exemplo, da aquisição de tratamentos e dos meios complementares de diagnóstico. Há a intenção, pelo menos foi também uma informação que nos foi veiculada, de criar uma unidade para combater a fraude no SNS e, portanto, aliás, o objetivo que vinha apontado era de se obter com isso uma poupança de 800 milhões de euros, à volta desse valor. O que é que o Conselho das Finanças Públicas pode dizer? Eu pessoalmente posso dizer, estamos convencidos que de facto existem ineficiências no setor. Portanto, de facto a questão não é apenas uma questão de carência de meios financeiros, há ineficiências sérias, há desperdícios e é preciso atacar de facto esse problema com toda a frontalidade e com coragem, enfim. Mas é evidente que os decisores políticos é que terão que ser consequentes com as medidas que anunciam. Portanto, se o resultado for este, de facto, poupanças no SNS, sem perda de qualidade ou até com incremento de qualidade do serviço prestado, isso será positivo. Se tal não acontecer, evidentemente teremos uma perda de qualidade de serviço prestado e isso não será, evidentemente, desejável para o país. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Nazaré Cabral, restante Conselho de Finanças Públicas. 3 minutos, 3 questões muito diretas e objetivas. 3 minutos. Se Portugal crescesse a 3%, em cerca de 23 anos conseguiríamos duplicar o nosso produto e, enfim, sensivelmente duplicar o nosso nível de vida. Como desde o início do século, Portugal cresceu em média cerca de 1%, vamos demorar 70 anos a fazê-lo. Ou seja, isto é um drama e deveria ser um desígnio nacional colocar o país a crescer. Infelizmente, neste Orçamento do Estado, como aliás o CFP aponta, ainda estamos a crescer abaixo daquilo que seria desejável, abaixo das previsões do próprio Partido Social Democrata em sede de campanha eleitoral. E, portanto, o que é importante perceber aqui, tendo em conta a miríade de estudos e de posições que existe sobre o IRC, e sobre isso recordo, por exemplo, o estudo do professor Pedro Brinca, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para a economia portuguesa, que dá claramente um contributo positivo da redução do IRC, contrasta um pouco com o estudo do Banco de Portugal do ano passado, que, enfim, devo dizer, com muita surpresa minha, e eu creio que de todos que percebem o mínimo que é que está aqui em causa, não assume efeitos, a alteração do nível de tributação, portanto, não assume que há aqui efeitos com o exterior, tendo em conta que esse instrumento é um fator de competitividade fiscal para com o resto do mundo, assumir uma economia fechada é algo paradoxal, mas seja como for, são esses estudos que se conhecem. A minha pergunta muito direta é qual é a posição do Conselho de Finanças Públicas relativamente a este instrumento de política fiscal para promover o crescimento económico. Com isto não estou a dizer que esgota todos, pelo contrário, é um de muitos, mas seja como for, qual é a importância da redução dos impostos sobre as empresas, do IRC, para a promoção do crescimento económico, onde é que se posiciona o Conselho de Finanças Públicas. Segunda questão, sobre a evolução da despesa pública. De acordo com este orçamento, em 2026 o Governo da AD irá gastar cerca de 140 mil milhões de euros. Estamos a falar de 13 mil euros por cada português e, se olharmos apenas para os portugueses no ativo, trabalhadores, 26 mil euros por cada trabalhador português. Isto é muito superior aos rendimentos de muitos trabalhadores. Ou seja, se cumprir este orçamento, em 3 anos o Governo da AD irá acrescentar cerca de 27,8 mil milhões de euros de despesa pública, ou seja, 2.600 euros de despesa adicional por cada português, incluindo idosos e crianças. Ou seja, em apenas 3 anos, a despesa irá crescer tanto como cresceu durante os 8 anos do governo do Partido Socialista. A questão que nós temos para colocar ao Conselho de Finanças Públicas é qual é o risco deste aumento desmesurado da despesa pública, que parece ser interminável. Finalmente, uma questão sobre algumas propostas para o aumento das pensões. Propostas essas que têm por base, e o próprio Orçamento de Estado de certa forma também o faz, que é o financiamento de despesa corrente com base em receita conjuntural ou temporária. Qual é o risco de se fazer um aumento de pensões, que é uma despesa permanente, tendo por base, sendo ela financiada em parte ou no todo, receita que é conjuntural ou temporária? Há propostas em cima da mesa nesse sentido. Nós gostaríamos de saber qual é a posição do Conselho de Finanças Públicas relativamente a essa proposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 3 minutos para responder. Bom, do ponto de vista do Conselho das Finanças Públicas,
nós temos sempre muita reticência em pronunciarmos especificamente sobre medidas de política. Enfim, pensamos que aquilo que são, enfim, as propostas políticas, temos dificuldade em dizer se deveríamos ir, por exemplo, este tipo de arbitragem. Será que é preferível começar por reduzir o IRC ou a derrama estadual? Este tipo de arbitragem temos dificuldade em fazê-lo. Não temos, infelizmente, na nossa capacidade, na nossa equipa técnica, capacidade instalada para fazer estudos com esse tipo de impacto, isto é, estimar quanto é que, do ponto de vista económico, uma redução em X pontos de um determinado imposto, quanto é que isso pode significar do ponto de vista do crescimento económico. Conhecemos esses estudos que menciona, evidentemente, estamos atentos a eles, mas não temos, enfim, não temos mesmo estrutura para fazer esse estudo. Agora, uma coisa lhe posso dizer. Temos que ter muito cuidado com as nossas contas públicas. Temos que ter muito cuidado com a nossa dívida pública, que é ainda muito elevada em percentagem do PIB. O país não é um país forte, não é tão forte como a França, apesar de tudo. A França está numa situação de uma grande dificuldade financeira, porque tem uma dívida pública enorme, que não para de crescer, não tem tido capacidade de controle das suas, digamos, das suas contas públicas, do seu déficit orçamental, e aquilo que é a percepção de risco da República Francesa pode, de alguma maneira, vir a ter contágio para uma economia como a economia portuguesa, que está muito dependente também da francesa. E, portanto, nós não podemos estar descansados nem relaxados em relação à nossa situação orçamental e à nossa situação financeira. E aquilo que o Conselho das Finanças Públicas mencionou neste relatório, tal como tinha mencionado, é que é evidente que nada temos contra a redução da carga fiscal, por princípio. Agora, enquanto não tivermos um controle efetivo do comportamento da despesa corrente primária do Estado, pode ser imprudente, neste contexto complexo, até do ponto de vista financeiro, fazer reduções estruturais de receita pública. Esta foi uma chamada de atenção que fizemos e mantemos-la. Agora, é evidente que posso depois discutir questões de arbitragem entre quais é que são os melhores impostos para criar estímulos ao investimento, à atração de investimento, seja ele nacional, seja sobretudo investimento direto estrangeiro. Isso, de facto, podemos fazê-lo. Agora, conseguir com precisão saber em quanto é que isso se determina do ponto de vista do crescimento económico. Há, todavia, uma questão que eu queria assinalar. Também para não parecer que somos assim tão pessimistas em relação ao quadro em que estamos neste momento. E, se calhar, sou, nesse aspecto, talvez um bocadinho mais otimista que o Sr. Deputado. Nós, apesar de tudo, nos últimos anos, e nestes dois que se perspectivam, apesar de tudo, estamos a crescer acima da média europeia. E, portanto, há aqui a convergência. Repare, essa questão que estava a mencionar, temos em média taxas de crescimento que nos afastam, pareceu-me que dizia que estamos-nos a afastar da Europa. Bom, nos últimos anos essa convergência tem-se verificado e mesmo no cenário mais prudente, mais reservado do Conselho das Finanças Públicas, essa convergência não deixa de se verificar. Passando à outra questão, a questão da despesa pública em percentagem do PIB. Eu suponho que ela em percentagem do PIB está a decair para o próximo ano, está a decair, portanto, enfim, também não valido bem aquilo que mencionou. Finalmente, em relação aos aumentos das pensões, bom, eu aqui, aquilo que posso dizer, mas isto se calhar é uma opinião aqui, é uma opinião que bem, não sei se os meus colegas do Conselho Superior, mas tendo em conta aquilo que eu próprio também já disse noutros momentos, eu creio que o sistema previdencial é um sistema que deve ser protegido per se. Ele tem as suas receitas e tem as suas despesas. E, portanto, aquilo que são os excedentes do sistema previdencial tem um destino, que aliás está definido na lei, que é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Outra coisa é, se nós quisermos de facto fazer aumentos nas pensões mais baixas, estamos aqui a introduzir um elemento que é um elemento de redistribuição. Tudo o que são medidas redistributivas, elas devem operar não pela via do sistema previdencial, mas pela via do sistema de proteção social de cidadania. Portanto, devem ser os impostos, deve ser a solidariedade nacional, eventualmente fazer esses ajustes de pensões. Portanto, o sistema previdencial deve estar bem balizado e bem circunscrito, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e a presença da Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Nazaré da Costa Cabral, Vice-Presidente, e da doutora Patrícia Simeão e da doutora Noémia Goulart. Em nome do LIVRE, agradeço o vosso trabalho rigoroso, independente e essencial à saúde. Eu gostaria de poder falar... Okay. Deputados, algum silêncio. Faz favor, Sr. Deputado. Pronto, novamente. Agradeço o vosso trabalho rigoroso, independente e essencial à saúde da nossa democracia e à responsabilização do poder político. Assinalo no vosso parecer que o crescimento económico projetado pelo Governo está acima das projeções de todas as outras instituições, incluindo o Banco de Portugal e a Comissão Europeia. E mais que isso, o cenário do Ministério das Finanças parece estar fora do intervalo de confiança histórico, o que quer dizer, em linguagem simples, que é estatisticamente improvável que se venha a materializar. O CFP confirma que o Governo está a basear este orçamento no cenário económico otimista demais e que o principal motor, o consumo privado, não tem fundamento nas medidas de política apresentadas? Depois, o relatório alerta que o excedente orçamental anunciado só existe graças a receitas pontuais, vendas de imóveis, dividendos excepcionais e fundos do PRR. Sem estas receitas, estima-se que o saldo real seria negativo. Pergunto, o CFP considera que usar receitas não recorrentes para financiar a despesa permanente compromete a transparência e a credibilidade das contas públicas? Depois, o relatório menciona medidas na habitação sem quantificação clara e sem impacto económico detalhado. O CFP recebeu informação suficiente sobre o custo das medidas da habitação? Considera que a falta de quantificação destas políticas compromete a avaliação da sustentabilidade orçamental e social? Como avaliam o risco das políticas habitacionais se tornarem financeiramente ineficazes se o Estado continuar a depender apenas de fundos do PRR e de medidas pontuais? De seguida, o Governo inscreve 0,4% do PIB em ativos financeiros para a defesa, sem clarificação sobre a sua natureza. O CFP confirma que, se estes montantes forem usados para despesa efetiva, o déficit aumentará. Como avalia a ausência de informação sobre a finalidade e execução dessas verbas? Considera uma violação do princípio da transparência orçamental? Esta rubrica não corre o risco de se tornar uma reserva orçamental paralela fora do controle parlamentar? Depois, o CFP volta a alertar... Desculpem, esta vou saltar. Por fim, o CFP volta a sublinhar que o Governo continua preso ao curto prazo, sem um verdadeiro planeamento plurianual das contas públicas, apesar da lei de enquadramento orçamental. E pergunto, qual é a avaliação global que fazem sobre esta falha recorrente e o que seria necessário para mudar, para termos um orçamento de Estado que planeia além de um círculo político? E ainda, gostaria de saber se vos parece que a estratégia fiscal do Orçamento de Estado, descida do IRC e uma pequena descida do IRS sem consequência na receita fiscal deste imposto, quer dizer, uma grande, sem que fique negativa, não é? Sem que diminua, é correta e aponta na direção que deveríamos ter para termos uma gestão da receita fiscal e das nossas contas públicas melhor? Ou poderia haver um cocktail que considerem, desta combinação de redução, aumento de impostos, que considerem que pudesse ser mais eficaz no controle das contas públicas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente tem 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação às questões que coloca, muitas já tinha antes respondido, nomeadamente a previsão das tais receitas extraordinárias e de termos aqui, de facto, receitas que pela sua própria natureza podem não vir a repetir-se. Relativamente às questões que coloca sobre as medidas de habitação e o impacto que elas podem vir a ter, não, de facto, nós colocámos fizemos também esse pedido, não tivemos nenhuma informação, não temos informação sobre o impacto que se espera poder obter daqui. Em relação à defesa, sim, de facto, nós temos, neste momento, a informação que nós temos, aliás, temos uma caixa, a Caixa 2, que está publicada neste relatório, em que temos, e aí foi a informação que o Ministério das Finanças nos prestou, a nosso pedido, evidentemente, o impacto o que é que se prevê em termos de evolução da despesa na defesa de 2025 para 2026. E aquilo que foi, efetivamente, a informação que obtivemos foi que em 2025 temos uma despesa de 3.300 milhões de euros que passará para 3.800 milhões à volta disso. O equivalente
Portanto, haverá aqui uma alteração, um equivalente a 1/10 percentual do PIB. Portanto, o peso da despesa na defesa, isto em contas nacionais, portanto, segundo a classificação COFOG, passa de 1,1% para 1,2% do PIB. Em relação ao cumprimento das metas da NATO, nomeadamente a verificação dos 2% já em 2025, não temos essa informação. Essa é uma informação que o próprio Governo terá de enviar à NATO para confirmar se efetivamente as metas da NATO se vão cumprir, até porque, como sabemos, o critério da NATO não é coincidente com o critério das contas nacionais que nós mais utilizamos, nomeadamente para efeitos da verificação do cumprimento da regra da despesa líquida e tendo em consideração a nova cláusula de flexibilidade que foi aprovada e de que beneficia o Estado português. Em relação aos ativos financeiros, sim, de facto temos essa inscrição no capítulo 60, sob a forma de ativos financeiros, sendo um ativo financeiro neste momento está como despesa não efetiva e que depois está inscrita de facto no Ministério das Finanças, na entidade do Tesouro e, portanto, ela pode vir a ser utilizada ao longo do ano para os vários investimentos militares que estão previstos, mas isso de facto dependerá. De novo temos aqui a questão dos investimentos. Nós não sabemos como é que como é que o investimento vai ser feito, como é que ele vai sendo materializado ao longo do ano, portanto isso depende evidentemente de um conjunto de fatores que nós não controlamos. Também chamamos a atenção para a possibilidade de serem desmobilizados empréstimos no âmbito do Programa Europeu SAFE e aí temos um limite de 5,8 mil milhões de euros. Nada obstaria que em contabilidade pública se pudesse fazer já a inscrição nomeadamente destes 1.200 milhões, se quisesse desde já afirmá-la como uma despesa efetiva. Depois, na passagem para as contas nacionais, ela também não teria impacto no saldo. Porquê? Porque em contas nacionais não interessam tanto os pagamentos, interessa sim quando o material militar é entregue. Para efeitos, ou seja, quando a propriedade económica do bem se materializa, então nessa altura há registro em contas nacionais da operação. E como não será de crer que muito deste material militar seja já entregue no próximo ano, provavelmente o impacto nunca seria de 1.200 milhões de euros em contas nacionais. Portanto, o que é que eu posso dizer? Foi uma opção do Governo, está em ativos financeiros, que será desmobilizado ao longo do ano em função das necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a última intervenção da primeira ronda, o Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Nazaré Cabral e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas. Nós temos um enorme respeito pelo Conselho de Finanças Públicas. Lembro-me bem quando o Conselho de Finanças Públicas foi criado, em 2011, após a bancarrota socialista, e a necessidade que na altura se entendeu de criar uma instituição absolutamente independente para analisar as finanças públicas. E por isso nós podemos não concordar com as previsões do Conselho de Finanças Públicas, mas nunca diremos mal do Conselho de Finanças Públicas. E eu gostaria de colocar 4 questões. Vou utilizar a primeira ronda para as primeiras 2 e a segunda ronda para as 2 posteriores. E a primeira tem a ver com o saldo orçamental de 2025. O Conselho de Finanças Públicas reviu em alta o saldo orçamental para 2025, antecipando agora um excedente orçamental ao contrário do que previa anteriormente. E a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é o que é que levou o Conselho de Finanças Públicas a aproximar-se das previsões de excedente orçamental que o Governo fez para 2025. Ainda assim, o Conselho de Finanças Públicas não acompanha totalmente o Governo, porque prevê um excedente orçamental de 0,1%, quando o Governo prevê 0,3%. E a segunda pergunta que lhe gostava de fazer é se, na previsão do excedente orçamental para 2025, o Conselho de Finanças Públicas já teve em conta o saldo orçamental estimado em setembro deste ano, embora em contabilidade pública, que aponta para um saldo orçamental superior a 6 mil milhões de euros, mais 600 milhões de euros do que o ano passado. E uma terceira pergunta: se o excedente orçamental for superior aos 0,1% previsto pelo Conselho de Finanças Públicas, é possível, eu diria, é recomendável que o Conselho de Finanças Públicas reveja novamente em alta o saldo orçamental para o ano de 2026.
Segunda ordem de perguntas tem a ver com a dívida pública. Vimos que as previsões do Conselho de Finanças Públicas acompanham genericamente a trajetória de redução da dívida pública apontada pelo Governo, mas com uma particularidade, é que o Conselho de Finanças Públicas antecipa para 2025 uma dívida pública já abaixo de 90%, quando o Governo para 2025 prevê ainda uma dívida pública acima dos 90% do PIB. E eu gostaria de lhe perguntar porque é que o Conselho de Finanças Públicas aponta de facto já em 2025 para uma dívida pública de 89,9% do PIB, mais otimista do que o Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 2 minutos para responder. Desculpa, portanto, fiquei aqui na última questão. Vamos ver se rapidamente respondemos. Sim, de facto, nós fizemos agora já esta revisão, portanto, para este ano estamos a prever um excedente de 1/10 do PIB e, em grande medida, aliás, nós tínhamos admitido que isso pudesse acontecer já, tínhamos um saldo nulo em abril e agora fizemos essa revisão. Na altura tínhamos admitido que tudo estava muito dependente do comportamento da receita fiscal, da cobrança da receita fiscal, nomeadamente de IRS, e daquilo que seria o resultado dos reembolsos ao longo do ano e das notas de cobrança. E, de facto, elas tiveram um comportamento acima daquilo que nós esperávamos e, portanto, de facto, com base nisso, atualizámos esta nossa previsão. É evidente que o comportamento, o saldo em contabilidade pública, ele melhorou em relação ao ano passado, mas é preciso ver que o ano passado foi um ano em que, na contabilidade pública, houve ali que fazer um conjunto de pagamentos relacionados com PPPs, não foi? Portanto, a barragem do Fridão, portanto, um conjunto de one-offs, não é? Que tiveram pagamento no ano passado, mas que já tinham sido registadas em contas nacionais no ano anterior. E que, portanto, a base, o ponto de partida em contabilidade pública em 2024 foi mais alto, daí termos esta diferença tão grande em contabilidade pública. Provavelmente em contas nacionais há aqui, de facto, haverá um reequilíbrio. Agora, é evidente que tudo muito depende do comportamento, enfim, da coleta de receita fiscal até ao final do ano. Alguns elementos da despesa pública, nós aliás fazemos isso também numa caixa, o comportamento da despesa pública, novamente, consumos intermédios e prestações em espécie, que estão a ter um crescimento acima daquilo que o Governo antecipa para este ano, e, portanto, é preciso acompanhar também a evolução desses itens de despesa até ao final do ano, mas, portanto, logo se verá, efetivamente, isto também não estamos aqui numa competição com o Governo, atenção, não é de maneira nenhuma essa a nossa intenção, portanto, com base na informação que temos em cada momento, tentamos fazer da melhor forma as nossas próprias estimativas e projeções. Para o próximo ano, sim, com certeza, em abril, o Conselho das Finanças Públicas publicará a atualização do seu cenário macro e orçamental, agora para o período já de 2026-31, e, portanto, nessa altura, se for caso disso, a dívida pública. O ajustamento de déficit de dívida temos menos. Exatamente, nós temos menos no ajustamento de déficit de dívida e, portanto, isso justifica que são os ativos financeiros, não é? Portanto, são os ativos financeiros que concorrem para a redução da dívida, daí termos um valor de dívida para este ano já menor do que muito obrigado, exatamente em 2025. Sr. Presidente, já estamos em muito tempo. Peço desculpa. Só queria perguntar ao Sr. Deputado Paulo Nunes se está inscrito para uma segunda ronda. Muito bem, vamos começar a nossa última ronda. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes também está inscrito para a última ronda. Muito bem. A Sra. Deputada também, Patrícia Gonçalves. Muito bem, vamos começar a segunda ronda com o Deputado Hugo Carneiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e demais membros.
e os senhores deputados e os demais presentes. De facto, Sr. Presidente, há aqui algo que está por explicar. Portanto, as previsões macroeconómicas do Conselho de Finanças Públicas estão muito afastadas, como já dissemos, de previsões contemporâneas da proposta do Orçamento de Estado, nomeadamente do Banco de Portugal e do FMI, e nós não podemos deixar de notar que o Conselho de Finanças Públicas, antes da revisão das contas nacionais publicadas pelo INE, em 23 de setembro, previa um crescimento de 1,8% e um déficit de 0,6%, e assim ficou mesmo com a nova informação da revisão das contas nacionais e o conhecimento da proposta do Orçamento de Estado. Há, de facto, um desalinhamento das previsões do Conselho de Finanças Públicas com as outras previsões comparáveis, e essa é a diferença que está por explicar. E isto tem consequências, quando nós falamos do PIB ou do crescimento, isto tem consequências na previsão, nomeadamente da receita fiscal, quando dizem que o orçamento tem receita a mais, mas ao mesmo tempo o Conselho de Finanças Públicas diz que se o cenário macroeconómico se verificar, provavelmente a receita até será superior. E, portanto, em termos de prudência, nós vemos que às tantas o Governo até foi prudente. Em matéria de consumos intermédios, também não responderam à nossa pergunta neste ponto. Portanto, dizem que falta informação do Ministério das Finanças, mas depois não nos explicam como é que o cenário macroeconómico, só por si, arrasta um acréscimo dos consumos intermédios. Também está por explicar. Depois, sobre a falta de informação, nós sabemos que a conta da Administração Central, que está prevista no quadro 4.3 do relatório, tem claramente a venda de bens de investimento na ordem de 1,2 mil milhões de euros. Ora, o mapa 5 tem lá espelhado que, desagregado, existem 800 milhões da venda de bens imóveis. Que informação adicional é que o Conselho de Finanças Públicas pretendia para lá desta? Seria a lista dos imóveis a vender? Pergunto eu. Depois, sobre o crescimento, e para terminar, Sr. Presidente, sobre o crescimento da despesa que há pouco a Iniciativa Liberal falava, e outros partidos têm criticado também, parece que alguns dos senhores deputados da oposição tiveram aulas do professor Candinga, porque dizem que a despesa está a crescer mais, quando nós sabemos que, por força do Orçamento de Estado aprovado para 2024, a despesa crescia mais de 9% por conta das medidas do PS, de forma estrutural, e que a despesa está a crescer menos do que o crescimento da economia nesta proposta, como aliás referiu há pouco, e gostava que reafirmasse para que ficasse claro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Seco, faz favor. Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, eu vou direto já às perguntas para não estar também a perder mais tempo. Pergunta número 1. Onde está a quantificação detalhada do impacto orçamental das medidas da habitação, quer na redução do IVA, quer no IRS, e como evita o Ministério das Finanças a sua reclassificação, comprometendo a trajetória de despesa líquida acordada com a Comissão Europeia? Pergunta número 2. Como justifica o próprio Ministério das Finanças a projeção de excedentes da Segurança Social em 2,2% do PIB para 2026, quando o próprio Conselho de Finanças Públicas alerta que estes são estruturalmente vulneráveis ao envelhecimento demográfico e ao abrandamento cíclicos, sem qualquer medida de reforma paramétrica ou de diversificação de financiamento que garante a sustentabilidade a longo prazo? Para terminar, como justifica o próprio Ministério das Finanças a ausência de medidas fiscais ambiciosas, como reduções estruturais da carga tributária sobre o rendimento das famílias, quando o Conselho de Finanças Públicas identifica um impulso fiscal expansionista de mais 0,5% do PIB, que não se traduz em alívio real para os portugueses, perpetuando pressões sobre o consumo privado e o crescimento económico? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 perguntas, muito rápidas, ainda no âmbito da opacidade do relacionamento do Governo com o Conselho de Finanças Públicas. O Jornal de Negócios, há 2 dias, recorda-nos que o Sr. Ministro das Finanças disse que a proposta de Orçamento de Estado está desenhada para executar a totalidade dos empréstimos e manter o superávit, numa entrevista que tinha dado ao Negócios. Sabemos, há 2 dias, no mesmo jornal, que o Governo optou por prescindir de várias centenas de milhões de euros e não realocar esse financiamento a outros projetos. Pergunto, Sra. Presidente, se o Conselho de Finanças Públicas foi informado da não execução de 311 milhões de euros do PRR.
Pergunto também se, na opinião do Conselho de Finanças Públicas, haverá margem para os financiar no próximo orçamento, atendendo às projeções de equilíbrio orçamental e, portanto, de esgotamento da margem orçamental, mantendo o déficit, mantendo o equilíbrio, perdão. Ontem a UTAU recorda-nos que atingiremos o valor nominal máximo da série estatística no final do ano, 281.500 mil euros, portanto, milhões de euros, obviamente, 281 milhões de euros. A pergunta é, e ele próprio refere, a dívida pública nominal aumenta, não obstante a existência de excedentes orçamentais. Pergunto se não seria avisado usar o excedente orçamental para amortizar a dívida pública. E, finalmente, e mais importante, também a UTAU nos refere que se verifica, e talvez respondendo ao Sr. Deputado Carneiro, notariamente um ritmo de crescimento da despesa superior ao da receita ao longo do horizonte de projeção, portanto, deteriorando significativamente as contas públicas. Recordar que o Conselho das Finanças Públicas, no seu relatório sobre perspectivas económicas orçamentais 25-29, referia que, projetava, aliás, que algures entre 25 e 26 se verificaria a interseção entre a projeção da receita e da despesa e que, portanto, passaria a haver significativamente mais despesa do que receita, com o prejuízo das contas públicas. Pergunto se essa projeção se mantém. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, duas questões rápidas. Relativamente, voltando aqui à questão do crescimento da despesa, pediria ao Conselho de Finanças Públicas que esclarecesse aqui os senhores deputados, incluindo o Sr. Deputado Carneiro, se a despesa corrente primária, que é a despesa que efetivamente interessa, porque para lá de medidas conjunturais, de medidas one-off, de PRRs que chegarão ao seu fim, é aquela que depois o Estado terá de assumir de forma perene, se a despesa corrente primária continua não a crescer, muito acima do crescimento da própria economia, do produto, e que se prevê para 2026 um crescimento de 5,3%. Despesa corrente primária. Despesa corrente primária. Depois, segunda questão, há bocado mencionamos a questão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e isso levanta aqui uma questão e uma grande preocupação, que é o risco sistémico, e gostaríamos de saber a opinião do CFP, que é o risco sistémico de ter ou de se usar o Fundo de Estabilização como um instrumento de gestão de dívida pública, obrigando o Fundo a deter na sua composição, no seu portfólio, quase 50% de títulos da dívida pública. Sendo que o risco sistémico aqui é óbvio, é que se acontecer um problema à nossa dívida pública, se as yields dispararem, se o preço baixar, isso terá um impacto imediato no Fundo de Estabilização. Já para não falar de questões de poder comprometer a rendibilidade do Fundo de Estabilização. Portanto, gostaríamos de saber também qual é a posição do Conselho de Finanças Públicas relativamente a isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor. Sim, muito rapidamente, eu repito duas questões que formulei e que não tiveram tempo para responder. Uma é sobre o curto prazo. Nós entendemos que o Governo continua preso no curto prazo, não tem um verdadeiramente planeamento plurianual das contas públicas, apesar da lei do enquadramento orçamental. Pergunto, qual é a avaliação global? Senhores deputados, algum silêncio para a senhora deputada acabar a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Então vou voltar, espero que ter o tempo. Sobre o curto prazo, quero saber qual é a avaliação global do CFP sobre esta falha recorrente, de não haver um verdadeiro planeamento plurianual das contas públicas, e o que entendem que seria necessário para mudar isto, para termos um orçamento de Estado que planeia além de um ciclo político, consideramos importante não navegar tanto à vista como se navega. Depois, a outra questão, volto a colocar, queria saber a vossa opinião sobre a estratégia fiscal do Orçamento de Estado, esta descida do IRC e também do IRS, que, pronto, uma delas aumenta a receita fiscal, a outra diminui, mesmo assim. E gostaria de saber se entendem se este cocktail aponta na direção correta ou se entendem que poderia haver outra combinação que poderia ser mais eficaz para melhorar as nossas contas públicas e para ter um controle efetivo melhor sobre elas. Obrigada. Obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu volto outra vez ao tema do crescimento económico, que é um tema decisivo para as previsões de 2026.
O Conselho de Finanças Públicas prevê um crescimento de apenas 1,8%, o Governo prevê um crescimento de 2,3%, a totalidade das organizações internacionais prevê um crescimento a rondar os 2% e algumas a superar os 2%. Eu pergunto, na previsão do crescimento para 2026, o Conselho de Finanças Públicas teve já em conta o crescimento robusto da economia de 2,4% no terceiro trimestre de 2024? É que esse crescimento superou todas as previsões, superou todas as expectativas. Portugal, neste momento, está a crescer quase ao dobro da média europeia e é o terceiro país da zona euro que mais cresce, e mesmo comparando com os países da coesão, com os países do leste, só a República Checa é que cresceu mais que Portugal no terceiro trimestre de 2024. E a pergunta que lhe faço é se o crescimento do PIB em 2025 atingir os 2% ou mesmo ultrapassar os 2%, como prevê o Governo, se é possível, recomendável, o Conselho de Finanças Públicas rever em alta o crescimento que prevê para 2026. Segunda pergunta, que tem a ver com o emprego. A taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2025 reduziu-se para uns históricos 5,8%. Os níveis de emprego estão em máximos históricos. E a pergunta que lhe faço é qual é a taxa de desemprego que o Conselho de Finanças Públicas está a trabalhar para 2026 e se essa previsão já tem em conta a redução do desemprego para 5,8% no terceiro trimestre de 25. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, faz favor, PSD. Muito boa tarde. O Partido Socialista ainda há pouco criticou as despesas ou suborçamentação na área da saúde no orçamento. Eu gostaria de relembrar ao Partido Socialista que desde 2016 até 2024, com exceção do ano 2017, anos de governo socialista, houve uma suborçamentação superior a 2,5 mil milhões de euros no setor da saúde. Assim, o Partido Social Democrata quer um SNS que preste um serviço de excelência, contudo terá que ser efetuada uma gestão mais eficiente, uma gestão mais eficiente e uma pessoa que otimize os recursos. Consideramos que pôr dinheiro e mais dinheiro em cima dos problemas não é o caminho para a resolução dos mesmos. Qual é o entendimento do Conselho de Finanças Públicas relativamente a este problema? Outra questão. O orçamento para 2026 institui uma alteração de paradigma orçamental com a passagem do foco nos recursos para uma lógica centrada nos resultados, pretendendo ser promovido o alinhamento entre o planeamento estratégico e a programação orçamental e melhorar a eficácia e eficiência da despesa. Também é um orçamento mais simples e transparente, com a retirada da lei do orçamento das normas de caráter não orçamental. Qual a opinião do Conselho de Finanças Públicas quanto a esta alteração de paradigma orçamental? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e restante Conselho de Finanças Públicas. Eu confesso que quando estava a assistir às perguntas do Partido Socialista e do Chega, deu-me vontade de intervir e para notar o seguinte. O Chega, que apresentou no seu programa eleitoral uma verdadeira bandalheira orçamental que nos levaria a um déficit de 15%, está preocupado, vem aqui manifestar preocupação sobre a sustentabilidade financeira do Orçamento de Estado. É algo que é comovente, mas naturalmente não tem qualquer adesão à realidade. E o Partido Socialista vem fazer grandes elogios ao TAU e ao CFP, quando teve dois ministros que foram exatamente conhecidos por criticarem a UTAU e a CFP. Aliás, o coordenador da UTAU disse mesmo que o ministro Fernando Medina tinha feito ataques vis e o ministro Centeno tinha reagido sempre com paternalismo e com bastante ironia às questões da CFP. Portanto, são de facto dois extremos e dois polos que atraem-se e coordenam-se muitas vezes. Mas queria fazer três questões muito diretas à Sra. Presidente para que nos poder confirmar de uma vez por todas, porque há aqui dúvidas que parece que ainda subsistem. A dívida reduz ou não reduz? O crescimento está acima da média da União Europeia ou não? É o CFP mais conservador do que qualquer outra instituição
e é mesmo aquela que entre o Governo, o Banco de Portugal, o FMI, a única que prevê um crescimento abaixo de 2%. Terceira questão, a despesa primária de 2025 para 2026 sobre o produto reduz, mantém-se ou aumenta? E se a previsão que hoje tem face a abril já vai mais ao encontro daquilo que são e melhora face àquilo que tinha em abril passado e que vai mais ao encontro das previsões do Governo. E eram estas questões que eu gostaria de perguntar à Sra. Presidente e ao Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos concluir a segunda ronda com o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faz favor. Tenho que condução ao Sr. Deputado, para o Sr. Deputado fazer a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e quem acompanha aqui. Gostava só de abordar aqui dois temas nesta intervenção. Em primeiro lugar, nós tivemos aqui o LIVRE, aqui a colocar uma questão sobre se não haveria aqui despesa escondida no âmbito, nomeadamente, da defesa, que é uma questão pertinente. Estamos a falar de um compromisso que existe com os nossos parceiros da NATO de 1,2 mil milhões de euros, portanto é de facto um volume muito significativo e que afetaria de forma bastante impactante o saldo orçamental, pelo que convém esclarecer, e aproveito aqui a presença da Sra. Presidente para nos ajudar a esclarecer isto. Nós tivemos, julgo que mesmo esta semana, o Sr. Ministro das Finanças dar uma entrevista ao Negócios em que assumiu que estes investimentos em despesa, nomeadamente naquilo que o capítulo 60 diz respeito a estes compromissos que temos com os nossos aliados da NATO, que esclareceu que esta despesa só é contabilizada com a entrega dos equipamentos. Aliás, à semelhança daquilo que já aconteceu no passado, é até estranho que o Partido Socialista, não foi o caso de hoje, mas em vários debates tenha usado este tema como arma de arremesso político, quando isto aconteceu precisamente no passado com governos do Partido Socialista, em que investimentos significativos foram contabilizados apenas com a entrega dos equipamentos, porque sabemos que demora bastante tempo desde que é feito o pagamento até à sua entrega. E a pergunta que deixava a Sra. Presidente é se podia confirmar este entendimento daquilo que acabei de referir. Uma segunda questão tem a ver com a questão das pensões. Nós tivemos antes desta audição aqui o Presidente, o SES, em que defendeu um aumento estrutural extraordinário das pensões em vez de medidas pontuais. Eu diria que todos nós defendemos isso, portanto, todos nós gostaríamos que o aumento das pensões fosse sempre estrutural, portanto, e não pontual, como aquilo que tem feito, mas temos que ter em consideração quer a sustentabilidade da segurança social, quer também dos saldos orçamentais. E vemos com alguma apreensão, alguma irresponsabilidade de alguns partidos na Assembleia da República que ignoram este facto e querem fazer aumentos independentemente de existirem condições para isso. E aquilo também que gostava de ouvir da Sra. Presidente é se considera prudente, nos termos em que temos previsto, quer pelo Governo um saldo de apenas 0,1%, quer pelo Conselho das Finanças Públicas até um saldo negativo de 0,6%, se considera prudente pensarmos e aprovarmos propostas que aumentam estruturalmente as pensões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tivemos 9 senhores deputados que fizeram esta segunda ronda. A Sra. Presidente tem 18 minutos para responder de uma forma conjunta aos senhores deputados. Vamos lá ver se consigo, uma vez que foram muitas questões. Em relação às nossas previsões, eu penso que há pouco expliquei bem aquilo que justificava, nomeadamente em relação às do Banco de Portugal, as nossas diferenças. Há uma questão que não posso deixar de salientar, que é, de facto, nós, no Conselho das Finanças Públicas, estamos obrigados, por força de lei, a um mandato. O nosso mandato é um mandato de prudência, portanto, nós temos que ser sempre muito cautelosos nas nossas próprias projeções, porque se nós queremos enquadrar projeções do Governo com base no pressuposto de prudência, enfim, nós próprios também temos que ser, de facto, prudentes. Portanto, penso que expliquei bem as razões dessa diferença, ou quais é que, em termos de componentes, também já agora aproveitando para explicar aquilo que foi o nosso pressuposto em termos de comportamento da economia ao longo do ano e o efeito carry-over e arrastamento que isso implica para o ano de 2026. Em relação à questão dos consumos intermédios, nós temos publicado, já agora talvez recordar,
que as hipóteses, sempre que nós fazemos as nossas próprias projeções, nós temos um apêndice, que são as hipóteses técnicas de evolução dos agregados orçamentais. Está explicado que, por exemplo, o consumo intermédio nós assumimos sempre, fazemos-lo em linha com o crescimento do PIB nominal. Isso está no último apêndice, que está junto às nossas projeções. Agora, de facto, a questão não deve ser colocada ao Conselho das Finanças Públicas, a questão deve ser colocada ao Governo, não é? Porque o Governo é que tem que justificar porque é que, em relação aos consumos intermédios, está a prever uma taxa de crescimento de 1,15%. Quando, penso que há pouco também tive o cuidado de salientar isso, quando aquilo que é o crescimento, que vai naturalmente em linha também com o PIB nominal, até de certa forma, não é? O crescimento dos últimos anos, até, ligeiramente acima até do PIB nominal dos últimos anos, foi de 6,6% e de 7,5% respectivamente, 2023 e 2024. E no primeiro semestre está a apresentar um crescimento de 3,9%, também de novo em linha com o PIB nominal. Portanto, não é o Conselho das Finanças Públicas que tem que explicar. A sua metodologia, os seus pressupostos estão explicados e, portanto, acho que a questão deve ser colocada ao Governo, não é peço desculpa, discordar com essa insistência do Sr. Deputado, mas, de facto, essa questão. E, de novo, repito, tudo o que fazemos está devidamente documentado e, portanto, os pressupostos técnicos estão devidamente documentados. Em relação à alienação de imóveis, como eu digo, de facto, nós fizemos essa informação e não tivemos. Agora, uma questão, de facto, nós também já tínhamos tido previsão de alienação de imóveis para este ano. Qual era? 420 milhões que não se materializaram. Portanto, das duas uma, ou nós somos prudentes ou nós somos imprudentes e, de facto, nós temos que assumir um critério e também o justificamos. Não quer dizer que dos 884 milhões que estão no mapa 5, que eles se venham a realizar todos, ou que se venha a realizar metade, ou que se venha a realizar um terço, ou que não se venha a realizar nada. É algo que nós não sabemos. Assumimos, de facto, algum valor, dizemos muito claramente o que é que assumimos. Claro que isso pode ser discutido, dir-nos-ão. Bom, o Governo quase certeza que vai alienar os imóveis todos em carteira que tem previsto no ano de 2026. Mas então, de facto, aquilo que se passou em 2024 não fundamenta essa certeza. Portanto, temos aí também essa questão. Passando agora às questões do Sr. Deputado, relativamente aos excedentes da Segurança Social. Bom, os excedentes da Segurança Social, e se calhar até respondia já aqui à questão também do Fundo de Estabilização Financeira que foi colocada. Os excedentes da Segurança Social têm um destino que está definido na Lei de Bases da Segurança Social e também na Lei de Enquadramento Orçamental, que servem para financiar, para alimentar o FEFS, que é, no fundo, a chamada capitalização pública de estabilização do nosso sistema previdencial. E eu considero que o FEFS tem um papel muito importante pelo seguinte: não é apenas a almofada financeira do sistema, é mais do que isso. Ou seja, é o instrumento que permite, de alguma maneira, equalizar os vários índices de contribuição das várias gerações que se sobrepõem. E, portanto, o FEFS é uma espécie de repositório de equilíbrio atuarial e de equidade intergeracional do sistema previdencial de repartição. E, por isso, todos os excedentes devem ser, de facto, alocados para o FEFS. E acho que, evidentemente, aliás, até as projeções que agora são apresentadas no anexo informativo, o relatório com as projeções da Segurança Social, neste momento até apontam um déficits do previdencial de repartição em 2040. Estavam previstos no passado para 2030. O que significa que, a partir de 2040, se de facto as hipóteses se materializarem, os pressupostos se materializarem, o previdencial terá alguns anos de déficit e esse fundo será utilizado precisamente para colmatar
em parte ou totalmente, esses déficits do sistema previdencial. Que, em virtude, das mutações demográficas, é plausível num sistema de repartição que assenta, de facto, em pressupostos demográficos e numa determinada relação entre ativos e inativos, é natural que, com o agravamento do rácio de dependência, esse déficit se ponha e, portanto, mesmo com taxas de crescimento da economia no futuro mais expressivas, mas é evidente que, havendo um desajuste demográfico, que isso possa, de facto, a menos que haja, de facto, mais imigração e que possa, de alguma maneira, compensar a falta de população suficiente em idade ativa para financiar a segurança social. Portanto, o FEFS tem essa função, serve como garante da equidade, do equilíbrio atuarial, e digo isto em termos técnicos, equilíbrio atuarial e, portanto, da equidade intergeracional do sistema previdencial. Relativamente, já agora, então, já que estou a falar no FEFS, o risco sistémico como instrumento de gestão da dívida. Há essa teoria, ou melhor, há estas duas teses, de facto, na sequência do memorando da Troika, houve essa imposição de alocação de metade dos ativos em dívida pública, colocação, e que efetivamente hoje o FEFS tem na sua carteira essencialmente dívida pública portuguesa. É claro, é uma carteira pouco diversificada. Quanto mais diversificada for uma carteira de investimento, mais ela pode colmatar o risco. Portanto, há ali uma gestão de risco mais saliente, portanto, há uma maior diversificação de risco também, é evidente. Agora, esta foi uma opção que foi feita nessa altura e que nunca foi alterada. De facto, tem algumas implicações, exacerba o risco em determinados momentos, ou pode exacerbar. Por outro lado, há questões de rentabilidade que também pode não se obter a mesma rentabilidade que se tivéssemos, por exemplo, uma exposição a outros títulos, e como se trata de uma gestão de longo prazo, evidentemente que em termos de gestão desta carteira poderia ser mais rentável, mas acho que, apesar de tudo, o FEFS não se tem comportado mal e tem tido níveis de rentabilidade também significativos. Em relação às questões que foram colocadas também pelo grupo parlamentar do PS sobre o PRR, esta informação dos 311 milhões relativamente aos empréstimos PRR, de facto, nós, como eu disse há pouco, não a tivemos, até porque ela foi tomada mais recentemente. Em relação a estes investimentos, não sabemos exatamente como é que vai ser feito. Penso que muitos destes investimentos até já estão lançados, já estão em curso. Das duas, uma, ou eles serão financiados com novos financiamentos europeus ou então com financiamento nacional. Portanto, isso caberá depois, naturalmente, ao Governo, de facto, decidir, enfim, de acordo com o que for mais adequado. A despesa corrente primária, questão que foi colocada também pela Iniciativa Liberal, pelo professor deputado Mário Amorim, também concordo, portanto, tem a ver efetivamente com aquilo que há pouco disse, é importante um controle da despesa corrente primária, até para termos algum espaço orçamental para poder realizar despesa de investimento, não é? Despesa de investimento. Neste momento nós estamos, se pensarmos em termos de despesa pública, ela está muito alinhada em termos de percentagem no PIB, com o que tínhamos nos anos 90, princípio dos anos 90. Curiosamente, temos ali um peso na ordem dos 42%, 43% no PIB, da despesa total. Mas a despesa corrente primária pesa mais hoje do que pesava nessa altura. Claro que a situação orçamental era diferente também. Na altura tínhamos déficits superiores a 3% e hoje não temos. Mas seja como for, a composição da despesa era de facto diferente. Ou seja, a despesa corrente primária absorve de facto uma grande fatia da despesa pública e isso significa que depois cria ali pouco espaço orçamental, por exemplo, para a realização de investimento público. Por isso, temos chamado essa atenção para a necessidade de um bom controle da despesa pública, instrumentos de controle dessa mesma despesa. Relativamente à questão que foi colocada pela senhora deputada, peço desculpa, há pouco não consegui responder. Creio que a evolução que agora foi feita, de facto, no sentido de reforçar a programação orçamental,
vai na linha daquilo que nós temos defendido. Temos aqui instrumentos de planeamento plurianual da despesa pública. Acho que isso é um bom sentido. Esperamos que eles sejam aprofundados nos próximos anos e que, de facto, se materializem. Relativamente à estratégia de redução fiscal, como eu há pouco também já tive a oportunidade de defender, nós não queria estar a pronunciar sobre medidas de política em particular, também já tive a oportunidade de referir em relação à questão do IRC e enfim, não tenho assim mais nada. Relativamente à questão que foi também colocada sobre o crescimento da economia, portanto, de novo, volto a referir, nós temos aqui, de facto, uma previsão mais conservadora, se assim se quiser, das taxas de crescimento da economia para o próximo ano. Também é preciso ver que nós, na altura, pedimos informação ao Governo para que esta taxa de crescimento, repare, a taxa de crescimento do CFP é certo, é a mais conservadora, mas a taxa de crescimento do Governo é a mais elevada, é a mais benigna, seja, mas é a mais benigna. E pedimos essa informação e o que é que sustenta essa hipótese e de facto ela não nos foi dita. Aliás, a informação foi que praticamente não haveria medidas de política no orçamento. E, portanto, é evidente que há aqui um impulso que está por trás, nomeadamente em relação ao crescimento do consumo e de outras rúbricas que, de facto, justificam, em grande medida, essa materialização. Portanto, também, como eu disse há pouco, quando fizermos em abril o cenário para o novo período, enfim, ter-se-á. Agora, reparem, só para terminar, talvez esta também será a minha última intervenção aqui no Parlamento, nós temos publicado um exercício que fizemos há pouco tempo. Os nossos técnicos fizeram, porque nós, é evidente, os nossos cenários não são infalíveis, nenhum é, as previsões, todas elas falham. Publicámos um exercício que fizemos de autoavaliação da qualidade das nossas próprias projeções e convido-vos a consultarem esse documento. Havia um pouco a ideia, mesmo no passado, de que o CFP errava sempre, não é? Havia, assim, às vezes esta ideia. Bom, convido-vos a verem o documento que nós temos lá. Temos feito, de facto, um trabalho notável, os nossos técnicos, em termos de... Somos poucos, os técnicos não são muitos, mas são muito eficientes. E acho que o que lá está, mostra que, de facto, nós não provamos mal, antes pelo contrário, mesmo em relação a entidades de previsão mais bem apetrechadas do ponto de vista dos recursos. Portanto, não temos nada a esconder, todo o nosso trabalho é sempre muito bem informado e muito bem justificado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Eu não falou da saúde? Não dispensou. Sr. Presidente, se me permite uma interpelação à mesa, eu julgo que a Sra. Presidente exatamente, era a questão da defesa, a questão das pensões e da saúde, que ficaram por... muito obrigado. Sra. Presidente, tem tempo? Quer responder? Posso responder, não tenho problema nenhum. Em relação à questão da despesa, da despesa em defesa, há pouco também expliquei, foi uma opção que foi feita de inscrição nos ativos financeiros. O que é que isto vai significar em termos técnicos? Alterações orçamentais que implicam a transferência de verbas do capítulo para onde ele seja justificado, suponho que no âmbito do programa de defesa, e aquilo que neste momento é uma despesa não efetiva, porque está como ativo financeiro, depois materializar-se-á e depois veremos, evidentemente, mas em função daquilo que for, depois a necessidade de execução dessa mesma despesa. Não concordo que se qualifique esta despesa como despesa escondida, pois ela está prevista no mapa orçamental, isso de todo não me parece que se possa usar essa qualificação. Mas também penso que não terá sido usado esse termo. Depois, em relação à questão do SNS, de facto,
Temos esta preocupação, temos feito estes estudos até relativamente à situação assistencial e financeira do SNS. Todos suponho que como eu dizia, é uma área muito sensível, muito preocupante, enfim, que temos que ver se conseguimos resolver estruturalmente o problema do Serviço Nacional de Saúde, enfim. Caberá, naturalmente, aos responsáveis políticos encontrar as formas adequadas para o fazer. E a última questão, as pensões. Também já tinha dito, eu sou, pelo menos pessoalmente, sou defensora de que os excedentes do sistema previdencial eles são usados para servir o sistema previdencial. Medidas de caráter redistributivo devem ser usadas, de facto, devem ser financiadas pelo Orçamento do Estado no âmbito do Sistema de Proteção Social de Cidadania. E, portanto, é esse o ponto que eu faço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Resta-me agradecer a presença da Sra. Presidente, dos restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, dos Srs. Deputados. Está encerrada a nossa audição. Muito obrigado.